Evangelho do dia, 23 de maio, domingo de Pentecostes. João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Na nossa profissão de fé, afirmamos que cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Na Igreja, nós vemos a presença do Espírito Santo nas Escrituras que ele inspirou, no magistério da Igreja que ele assiste, na liturgia sacramental. O Espírito Santo é invocado para que o sacramento seja eficaz. Na oração em que ele intercede por nós, nos carismas e ministérios pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, onde a Igreja, aí está o Espírito Santo, no testemunho dos santos, nos quais manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. A Igreja é uma comunidade edificada ao redor de Cristo e animada pelo Espírito Santo, que a torna sempre viva e recriada. Na comparação que Jesus faz através da parábola da videira, podemos dizer que o Espírito é a seiva que percorre a todos os ramos, alimentando-os para que produzam frutos. Na liturgia da palavra do domingo de Pentecostes, a primeira leitura descreve Pentecostes nas línguas de fogo que vieram sobre os discípulos e com a capacidade de falar línguas desconhecidas, de modo que os estrangeiros que ali chegaram ouviam os discípulos falarem sua própria língua. Depois, São Paulo vai falar de um outro tipo de dom de língua em suas cartas, que é o dom de falar em línguas, com sons inteligíveis, que exige a presença de alguém com o dom de interpretar. Na segunda leitura, 1 Coríntios, diz que a Igreja é uma unidade na diversidade. Uma única e mesma Igreja de Cristo, onde entre os membros há diversidade de dons e carismas, despertados pelo mesmo Espírito. Ele compara a Igreja com o corpo místico de Cristo, onde o Espírito Santo é aquele que está presente em todos os membros do único corpo cuja cabeça é Cristo. O Evangelho que ouvimos, Jesus sopra sobre os discípulos, comunicando o Espírito Santo e dando poder para perdoar pecados. Quando nos confessamos, ao ouvir a fórmula de absolvição que perdoa os nossos pecados, nela está que bem explícito isso. Deus Pai, de misericórdia, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. O Espírito Santo é aquele que une a todos no corpo místico de Cristo. Tudo deve ser feito com a inspiração dele e através dele. O Espírito Santo é dinâmico, por isso a diversidade de dons e carismas e ministérios. Desde o momento do batismo, ele se faz presente e acompanha cada fiel. Assim, é o Espírito Santo que anima todas as pastorais e movimentos da Igreja. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a paz.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.